paz do Senhor, queridos professores. Sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids. Eu sou a tia Jess. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Aprender Mais, dos primários de 6 a 8 anos. E nesse trimestre a temática é Reis de Israel. E hoje nós estamos na lição de número 10, que tem por título O Rei da Promessa de Deus. Vamos conhecer então qual é o versículo de memorização para memorizar da aula de hoje. A referência encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que diz: podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Vamos repetir várias vezes até que todas as crianças memorizem o versículo do dia. E o objetivo? Aprender que as promessas de Deus se cumprem sempre, porque afinal de contas, os planos de Deus são perfeitos e são infinitamente maiores e melhores que os nossos. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu costumo dizer para as crianças, quando a gente fala sobre promessas, e eu trago algo do cotidiano, que é simples, mas que vai fazer com que eles entendam que o que é uma promessa? Vamos supor que a criança esteja perto de seu aniversário e a mãe pergunta para ele: o que você quer ganhar de presente de aniversário? E a criança fala: mamãe, quero ganhar uma bicicleta. E a mãe fala para ele: filho, vou te dar uma bicicleta de presente de aniversário. Ou de repente a criança pede uma determinada ocasião, esse presente, e você não tem para dar ali naquele momento. E você pode dizer para ele assim: eu não posso te dar hoje, mas no seu aniversário, ou no Dia das Crianças, ou no Natal, você vai determinar um tempo para essa promessa. Eu vou cumprir a minha promessa e vou te dar uma bicicleta de presente. E aí a criança cria aquela expectativa, porque ela sabe que naquele determinado tempo ele vai receber aquela promessa da mãe dele. Porém, os nossos planos não são os planos de Deus. E desse tempo determinado pelo homem, né, no caso ali, a mãe que determinou aquele tempo para a criança receber o que ela queria, pode acontecer muitas coisas. E ela pode não conseguir cumprir a promessa dela. Ou por algo que ela tenha feito, ou por alguma circunstância que aconteceu, pode ser que ela não consiga cumprir. Mas, diferente do homem, os planos de Deus, eles são perfeitos. E o Senhor sempre vai cumprir suas promessas. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, é um comparativo do cotidiano simples, mas que faz a criança entender melhor essa questão de que o que Deus fala, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. Então, você vai enfatizar essa questão com a turminha. E a minha sugestão de dinâmica é algo simples. Nós temos aqui uma caixinha. E aí você pode estar fazendo essa dinâmica, porque tem tudo a ver com o que nós estudamos na aula de hoje. Você pode estar utilizando essa caixinha tanto no início quanto no final, fica a seu critério. Como nós vamos falar de promessa, do rei da promessa de Deus, então você vai fazer um ato profético com as crianças, ou na parte introdutória, como um quebra-gelo, ou seja, ao final, ali com uma conclusão da aula, fica a seu critério. Nós temos essa caixinha e dentro dessa caixinha você vai colocar alguns versículos da Bíblia. Isso mesmo, seleciona versículos proféticos da Bíblia e coloca aqui dentro. E aí você pede para cada criança retirar o versículo da caixinha. E aí aqueles que não souberem ler, você vai auxiliar. E aqueles que já souberem, você pode pedir para que eles mesmos leiam qual versículo que eles tiraram. E depois você vai orar com a turma, né, para que aquela palavra que cada criança tirou aqui seja concretizado na vida deles. Então, selecione os versículos, né? Peça inspiração ao Senhor. Se você quiser colocar todos no mesmo versículo também, não tem problema. Mas a importância desse ato, é um ato profético, é você enfatizar com a turminha que aquilo que o Senhor prometeu a cada um de nós, Ele vai cumprir, tá? E aí que é para as crianças crerem nas promessas de Deus, né? Que elas possam entender que o Senhor é muito poderoso e que Ele é muito fiel. Combinado? Então faça esse ato profético com a turminha e eu já vou apresentar aqui para vocês também, né? Partindo para um outro momento aqui, na nossa coroa dos reis de Israel. Hoje nós vamos conhecer mais um rei, né?
A lição fala sobre o rei da promessa. E que rei foi esse? Faz aquele suspense de costume, enquanto eu vou colocando aqui o nome do rei, né? Então, que rei foi esse? Qual foi o rei da promessa de Deus? E aí você pode passar por aqui, por alguns nomes importantes que nós já estudamos até aqui. Nós estamos na lição 10, então nós já conhecemos Samuel, o profeta Samuel, né, que foi ali o pioneiro nessa questão da liderança do povo de Israel. Depois começou a monarquia mesmo, onde Saul foi ungido rei, após Saul, Davi, e hoje nós vamos conhecer o reinado de Salomão. Isso mesmo, então aqui já foi colocado o nome do rei Salomão. Eu também não posso deixar de apresentar para vocês o encarte da aula de hoje, tanto o Visual A quanto o Visual B. Essa ferramenta que você adquire com o kit da revista, não pode deixar de apresentar para a turminha quando for contar a história. Então, nós teremos 2 lições que vão falar sobre o reinado de Salomão, e eu já vou apresentar um recurso que foi confeccionado para ser o representante do rei Salomão aqui, que foi escolhido. Então, nós temos aqui esse recurso que foi confeccionado com um pedacinho de espuma. E aí, quando eu falo para vocês que quando a gente tem um olhar voltado para a criatividade, qualquer coisa que a gente vê vira recurso. Tinha uns pedaços de espuma lá na minha casa, eu transformei em um recurso para apresentar para vocês. Então tá aqui, foi feito com EVA, né? Detalhes aqui, os detalhes que fazem toda a diferença. Tem a coroa, tem os olhinhos e pronto. Nós temos aqui o nosso rei Salomão. E aí nós vamos utilizar esse recurso nesta aula e na próxima também, que vai estar dando continuidade aí à história do rei Salomão. Na sua revista, não deixe de conferir, na página 45, o espaço atividade extra. Tem 2 atividades para você trabalhar com as crianças. Uma coroa criativa para ser elaborada com a turminha, já que nós estamos falando com essa questão dos reis. E também um telefone da promessa. Então, é muito legal você planejar a sua aula, ver o que a revista traz de dinâmica, de atividade, de recurso, pegar as dicas que são dadas aqui no canal, planejar tudo com antecedência. Eu tenho certeza que a sua aula vai ser fantástica e que seja uma aula muito abençoada pela parte do Senhor Jesus Cristo. E por falar em revista, se você ainda não possui a sua, entre em contato com o comercial da Editora Betel ou aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like e o seu comentário. Agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Aprender Mais. A paz do Senhor e fiquem com Deus!